Meus irmãos, muita paz, que Deus, na sua infinita misericórdia, justiça e amor, nos abençoe a todos, que a gente possa aguçar assim os nossos sentidos para melhor discernirmos o que vamos ter aqui de informações trazidas pelo nosso irmão Daniel no tema desta manhã e ligados assim a Deus Pai, em nome de Jesus e da Virgem Santíssima, agradecendo também ao nosso irmão Francisco Cândido Xavier e quantos mais da espiritualidade maior, com todo o seu amor, com toda a sua dedicação e de forma incansável, estão sempre a nos auxiliar na nossa caminhada, nos trazendo a luz do conhecimento do Cristo, para que, mais fortalecidos e mais equilibrados, possamos assim caminhar juntos em busca da verdade, né? Pois Jesus disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém chega ao Pai senão por ele. Vamos ver um trechinho do Evangelho e logo passarei a palavra ao nosso irmão Daniel para proferir a sua palestra de hoje. Capítulo 16: não se pode servir a Deus e a Mamon. Desigualdade das riquezas. A desigualdade das riquezas é um dos problemas que inutilmente se procurará resolver, desde que se considere apenas a vida atual. A primeira questão que se apresenta é esta: por que não são igualmente ricos todos os homens? Não são por uma razão muito simples: por não ser igualmente inteligentes, ativos e laboriosos para adquirir, nem sábios e previdentes para conservar. É, aliás, ponto matematicamente demonstrado que a riqueza repartida com igualdade a cada um daria uma parcela mínima e insuficiente, que, supondo efetuada essa repartição, o equilíbrio em pouco tempo estaria desfeito pela diversidade dos caracteres e das aptidões, que, supondo-a possível e durável, tendo cada um somente com que viver, o resultado seria o aniquilamento de todos os grandes trabalhos que concorrem para o progresso e para o bem-estar da humanidade, que, admitindo desse ela a cada um necessário, já não haveria o aguilhão que impede os homens às grandes descobertas e aos empreendimentos úteis. Se Deus a concentra em certos pontos, é para que daí se expanda em quantidade suficiente de acordo com as necessidades. Aí está, então, somente para as nossas reflexões, e mais uma vez agradecendo a Deus por esta oportunidade que nos concede, que Ele nos abençoe e que ilumine a todos nós, em especial o nosso irmão Daniel, a quem já está aí investido da condição necessária, assim assegurado pela espiritualidade maior, para este trabalho do Cristo, na manhã deste dia. À vontade, viu, Daniel? É assim, sim. Obrigado. Nada, Deus abençoe. Abaixa o volume do som daqui, porque o WhatsApp vai ficar bipando. Tem que tirar o som, pode desligar ele. Tirar aqui? É. A cadeira? Não, o som que tem é esse daí, que tá tocando. Pode desligar. Tire o Deca ele pra cá. Mas ele tá com a música, né? Tirei já.
Meus irmãos, que a paz do Mestre Jesus permeie em vossos corações. Gostaria de agradecer primeiramente a Deus pelo dom da vida, a bênção divina, com as bênçãos do Espírito Santo e nossos progenitores que foram veículos para a nossa encarnação. Quero agradecer mais uma vez a Alberto, o convite da casa, nós que estivemos ano passado aqui e também já fizemos virtualmente. Muito obrigado por estarmos aqui presentes novamente. E tenham muitas outras oportunidades no decorrer do ano. Bom, falar de Jesus não é fácil, governador desse planeta. Falar de Jesus em tempos de pandemia, mais desafiador ainda. E falar do Espiritismo e suas ciências, e suas correlações com a filosofia e a religião, que estamos dentro dela, é mais desafiador, mas porém fomentador, porque esse tríplice aspecto que é a doutrina espírita ela é uma ciência, ela é uma filosofia e ela é uma religião. Ciência, ela estuda os dois mundos, o mundo físico e o mundo espiritual. Filosofia, ela nos traz o bálsamo do entendimento dos percalços, das nossas vicissitudes, dos nossos problemas, dos desafios. Entender de modo filosófico para continuar a caminhada. E a religião, simplesmente dizendo, é a moral do Cristo. É o que Jesus veio nos ensinar. Porque Jesus, ele não pediu para a gente escalar o Monte Everest ou criar a fórmula da bomba atômica. Não. Ele pediu para nos amar. E ele veio nos ensinar a amar. E ele veio nos ensinar a amar com a nossa forma íntima, a nossa conduta moral. Essa é a parte mais religiosa da doutrina espírita, digamos assim. Então, a doutrina espírita, seja bem-vindo, Edson, foi codificado por Allan Kardec, Hippolyte Léon Denisard Rivail, vulgo Allan Kardec. Allan Kardec, ele escolheu esse nome por dois motivos. Allan Kardec teve esse nome em outra vida. E Allan Kardec, ele escolheu esse nome, por segundo motivo, para descaracterizá-lo do pedagogo na França, que ele era no século XIX. Antes de ele começar a codificação espírita, ele trabalhava com pedagogia, com ensino, com educação. Então ele criou esse pseudônimo, por esses dois motivos. E Allan Kardec codificou a doutrina espírita através do Livro dos Espíritos. A primeira versão tinha um pouco mais de 500 perguntas. E são 1018 perguntas, desde a última edição. Mas na verdade são 1019, porque tem uma repetida. Allan Kardec pegou a penúltima versão, mandou para a gráfica corrigir, porque tinha uma pergunta repetida, com a mesma numeração, solicitou e a gráfica fez e imprimiu do mesmo jeito, com 1018 perguntas, com uma repetida. Então ele, digamos assim, como falam os jovens hoje em dia, ele desencanou, né? Ele falou, entregou a Deus, mas são 1019 perguntas. 1019 perguntas que Allan Kardec faz aos espíritos. Porque Kardec, ele não era médium, não psicografava, não via. Ele usava os médiuns com referências boas para a codificação. Kardec ele tinha a máxima, né? Prefiro rejeitar 10 supostas verdades do que aceitar uma mentira. Então ele concatenava as informações de forma tão coesas para vir e entrar o trabalho da qualificação. Ele fazia uma pergunta lá na França, usava lá em Mata de São João outro médico a mesma pergunta para ver se batia. E o que os jovens dizem hoje em dia, hoje eu estou jovem, né? Nossa palestra é jovem. Mas o que os jovens dizem hoje em dia, dá match.
da match é combinar, né? É que os jovens usam hoje em dia. Então peraí, a pergunta 500, o cara respondeu na França, um médio lá em Mata de São João, em Praia do Forte, ele concatenava. Então, por isso que as pessoas não podem dizer, mas a doutrina espírita baseada em resposta dos espíritos, mas você conhece a obra, a codificação, você conhece o trabalho do homem, do ser? Inclusive tem um cartaz ali do filme Allan Kardec. Para quem não assistiu, assista, que é um filme muito bom. Né? Então, o livro dos Espíritos gerou o Evangelho segundo o Espiritismo, o livro dos Médiuns, o Céu e o Inferno e a Gênesis. Essas são 5 obras básicas. Tem ainda o que é o Espiritismo, e são 22 obras, na verdade, porque tem as obras póstumas e as revistas espíritas. Então, quem é simpatizante espírita, quem é espírita, é nosso o quê? É necessário você ter conhecimento dessa causa. É o que eu recomendo para todas as pessoas que chegam no centro espírita, entrar pela porta da frente. O que é entrar pela porta da frente? Fazer um atendimento fraterno. Você chega lá no Cristo Paz e Caridade, Edson vai te atender, vai ter um atendimento fraterno, vai conversar, né? Vai entender seus problemas, você vai desabafar um pouco, uma conversa altamente sigilosa, ninguém vai saber. E a partir disso você começar seus tratamentos, seus trabalhos, depois você vem ser um estudioso da casa, né? Depois você estudar mediunidade. Foi assim comigo. Estudei mediunidade 2 anos, para depois ir participar da mediúnica como estagiário, né? Para trabalhar no passe eu tive que tomar o curso de passe. E depois você seguir sua caminhada, se você quer ser orador espírita, se você não quer ser, e tantos outros trabalhos que tem. Você pode trabalhar numa creche. Então, essa é a ideia de trabalhar, de entrar na casa espírita como pela porta da frente. Então, a Sociedade Espírita de Paris, Allan Kardec criou no século XIX para estudo. Estudar. E as codificações. Vai ser a nossa trilha sonora aí. Você tem que baixar o volume do notebook, não é da caixinha não. Então, nossos objetivos hoje são esses aqui, ó, baseados na obra da FEB, Federação Espírita Brasileira. Toda apresentação, oração espírita, tudo tem um fundamento em pesquisa. Ninguém estuda e tem conhecimento sem pesquisar. E a referência nossa desse trabalho de hoje, a Federação Espírita Brasileira. Desse trabalho lá, livro 5, Filosofia e Ciência Espírita. Então nós vamos hoje estabelecer a diferença entre método e metodologia. Identificar os fundamentos e as ferramentas dos métodos filosóficos e científicos, que é o nosso tema da nossa palestra. Vamos falar de ciência e filosofia e religião também, como eu já fiz na abertura. E esclarecer à luz do Espiritismo, porque o conhecimento filosófico, o científico, são insuficientes à felicidade. Por que isso? Por que conhecer a ciência e a filosofia são insuficientes à felicidade? Sobe um pouquinho aí. Vai subindo devagarzinho. Bota a ideia principal lá em cima. Sócrates, 400 anos antes de Jesus, no templo de Delfos, ele falou: conhece-te a ti mesmo e me conhecerei bem. Esse é o caminho real da felicidade, meus irmãos. Conhecer a si. Buscar. Ontem, tentaram desestabilizar esse trabalho aqui. Essa é a nossa 5ª palestra da semana. Nessa semana eu fiz 5ª palestra. Eu não dou um passo maior do que a perna, mas são muitos estudos e palestras. E viagens também. Inclusive uma palestra online. Mas depois do trabalho que eu fiz ontem no Cristo, Paz e Caridade, tentaram desestabilizar o trabalho do Cristo e esse trabalho. Mas nós vencemos e estamos de pé aqui por quê? Porque oramos e vigiamos e oramos, somos guerreiros do Cristo. Alberto sentiu influência, eu senti influência, eu cheguei a ter uma desestabilização na pressão arterial, né? E Alberto também ficou sem dormir, mas estamos aqui firmes e fortes. Isso sirva para vocês. Toda vez que a gente for fazer um evangelho no lar, for fazer um trabalho no bem, vai querer haver interferência, e não deixe.
Então a palavra método está relacionada à forma de obter conhecimento. Metodologia indica o conjunto de métodos utilizados em uma pesquisa ou trabalho. O tipo de métodos que você fez a pesquisa. A metodologia filosófica é de natureza dialética e se fundamenta na experiências vividas. A metodologia científica é o estudo sistemático e lógico dos métodos empregados pela ciência, ao qual nós vamos estar estudando aqui. Parece meio profundo, mas é simples. Fiquem tranquilos que é simples e o aprendizado. Então as ferramentas dos métodos filosóficos e científicos ensinam a distinguir o conhecimento verdadeiro do falso, através de análise específica. O que foi que Kardec fez? Kardec fez o seguinte, ó, ele analisou métodos filosóficos e científicos, ensinando a distinguir conhecimento verdadeiro ou falso. Conhecereis a verdade e a verdade vos? Dona Joana que fala que quando você mente, você sai se enrolando, cria outra mentira, depois você vai criar uma outra mentira para outra pessoa, aí depois você vai inventar que teve outra mentira em outro lugar, em outro horário. Olha, liga aí para mim, olha, eu vou ligou para a pessoa, olha, me cubra aí que ele vai ligar aí para você, ele vai querer saber onde é que eu estava, e diga que eu estava lá. Aí daqui a pouco a esposa do rapaz vai dizer, não, ele estava comigo no cinema, ele não estava comigo na palestra de pedras, do Distrito de Pedras. Então Kardec utilizou isso aqui, utilize isso nas vidas de vocês. O método filosófico e científico de distribuir conhecimento verdadeiro e falso. Ele preferia rejeitar 10 supostas verdades do que aceitar uma mentira. Ele não podia botar uma mentira na codificação espírita. Ele pode subir. E nos tempos de fake news, é o que mais tem mentiras. Parei. É o que mais tem mentiras. É os tempos de fake news. Ontem uma amiga minha, Edson, eu fui na praça, né? Eu achei aquela praça de Santa Amaro linda, eu fui lá tirar uma foto para minha mãe da igreja. Aí ela me mandou lá um negócio, tal do TikTok, um aplicativo, que eu nunca abri. Ela me mandou um negócio lá e geralmente eu não olho, né? Mas às vezes ela pergunta, você viu isso? Aí eu fui ver. Quando eu abri o vídeo, os próprios comentários embaixo estavam dizendo, isso é fake, isso é fraude, ó. Isso você vai pagar uma parcela, os caras vão passar 2 anos para te devolver seu carro, que não sei o que. Aí eu fui gravar, para quê? Eu fui gravar um áudio. Fulana de tal, preste atenção, né? Com esse fake news que você está disseminando, para quê? A pessoa é extremamente sensível, soltou os cachorros em cima de mim, me tratou, ei, Deus não me abandona, eu vou ficar com ele. Eu falei, calma, o que é isso, minha irmã? Que extremismo e sensibilidade é esse? Eu só fiz um comentário para você não ficar divulgando falsidade. Então vamos utilizar os nossos métodos científicos para nosso andamento das nossas vidas. Então lá nesse livro que eu adoro, que Edson também adora e Alberto também, no livro Pão Nosso de Emmanuel, pelo Espírito Emmanuel, Emmanuel era um guia espiritual de Chico Xavier, assim como Joana de Divaldo, né? Ele nos fala. O espetáculo, pode aumentar um pouquinho, Alberto, lá no mais, ó, para o pessoal ler também. Não precisa filmar a tela, não. Tá. O espetáculo da criação universal é mais forte de todas as manifestações contra o materialismo negativista. Filho da ignorância ou da insensatez. O homem conhece apenas as causas de suas realizações transitórias. Tudo que passa aqui transitoriamente. Ignorando, contudo, os motivos complexos de cada ângulo do caminho. Qual é o caminho? A verdade e a vida. Conhecereis a verdade. Isso aqui é uma passagem. Você conhece alguém que não vai desencarnar? Eu me lembro que Marcel Mariano, numa palestra, meu amigo Marcel Mariano, ele falou assim, Edson, que não sei se foi um roqueiro, não sei se foi alguém assim, digamos assim, famoso lá da Inglaterra, que quando morreu, pegou lá a maior limousine que tinha e o caixão entrou na limousine, né, toda a pompa, né, e o corpo estava dentro do caixão, dentro da limousine, no maior aparato da mansão. Aí Marcel Mariano brincou assim, que até hoje não se tem relatos no mundo espiritual de ninguém em limousine cheio de pompa. É lá que a gente vai ver quem é quem. Minha irmã,
ela fica dizendo, Daniel, minha irmã é evangélica, mas ela fica dizendo, Daniel, tem um lugar para você descansar a cabeça no futuro, quando você estiver velho. Eu acho que eu já estou velho, 40 e poucos anos. Aí eu fiz, mas para descansar a cabeça? Primeiro, para que eu vou querer descansar? O trabalho, não queria a pessoa. Se a gente chegar a 45, 50 anos, eu não vou trabalhar mais, me aposentei. Né? Divaldo Franco, Divaldo Pereira Franco, já viram o filme Divaldo, tem que assistir também. Divaldo Pereira Franco, ele era servidor público. Quando ele se aposentou, ele falou, glória, agora eu vou ter tempo ao espiritismo. Você sabe o que é que o funcionário público, os servidores públicos fizeram? Ele falou isso numa palestra dele. Ele ia ficar com a aposentadoria e ele ia ter outro emprego no servidor público. Então ele ia ter 2 patinhos na lagoa, 2 salários, ó. Vamos supor, se ele ganhasse 9 mil reais, ele ia ganhar 18 mil aposentado, mas trabalhando. Aí ele chegou e disse, não, eu trabalhei minha vida toda e agora é a hora de eu viver com o dinheiro que eu tenho, que dá para me manter, e me dedicar. E ele construiu essa obra toda ali. Né? Então, minha irmã, o que é isso? É um lugar onde, sim, a gente tem que ter uma casa, um lar para morar, mas um lugar onde colocar a cabeça. A gente vai colocar a cabeça onde? Vou trazer vou deixar essa colocação para vocês levarem para os seus lares, para as suas residências, para os seus trabalhos, para vocês responderem. Porque qual é o lugar realmente que se coloca a cabeça e descansa? Porque o que nós estamos vendo hoje em dia aí, as propriedades estão sendo derrubadas. Quantas propriedades o mar e a areia já engoliu? Quantas? Então, é realmente o espetáculo da criação. E a primeira pergunta que o livro dos Espíritos, Kardec fala no livro dos Espíritos, é: quem é Deus? Eu falei isso ontem na palestra do Cristo, Paz e Caridade. Deus é a inteligência suprema, a causa primária de todas as coisas. E ele é o ser onipotente e onipresente, hein? Passe aqui para essa outra janela ali, ó, do lado esquerdo. Ali, ó, lá em cima. Não é para subir, não. Aqui, ó. Clica aqui, ó. Com o mouse. Não, aqui, onde está meu dedo na sombra? Aí. Isso. Pronto. Eu quero aqui, ó. Página 27. Filosofia e Ciências Espíritas. Aí, isso. Então, segundo Chico Xavier, se nossos fardos caíssem sobre os nossos ombros de vez, ninguém estaria em pé agora, inclusive eu, para você fazer a palestra. Né? Primeiro, vem a decepção familiar. Depois, se descobre-se que o filho está usando drogas. Depois, a traição do marido. Depois, se descobre uma doença, um câncer. Depois, a mamãe que desencarna. Depois vem uma guerra de propriedades, de perder um lugar onde botar a cabeça para descansar. E assim sucessivamente. Os fatos vão acontecer. Porque já pensou se caísse tudo de viagem e depois rouba um carro? Aí depois você é desmoralizado intelectualmente e moralmente, dizendo o seguinte: você faz palestra, tem centro espírita, mas você é um farsante. E vão vindo os fardos e as vicissitudes. Mas se viesse isso tudo nos nossos ombros de vez, ninguém está de pé. Então por isso que Deus é infinita bondade e misericórdia. E agora nós vamos falar sobre as ciências espíritas, né? Então lá, pode aumentar um pouquinho, Alberto, por gentileza, lá no mais. Obrigado. Então, ideia principal aqui, ó. Espiritismo é ao mesmo tempo uma ciência que observa uma doutrina filosófica. O Espiritismo é a ciência que trata da origem dos espíritos, bem como de suas relações com o mundo corpóreo. Isso está no livro O que é o Espiritismo, lá no preâmbulo. Pode subir, Alberto, para outra página. Está lá no Espiritismo, que eu falei, que são 5 livros, depois tem o 6º livro, que é o Espiritismo, depois as obras póstumas e as revistas espíritas. Então, de onde é que vem o termo filosofia, né? Os filosóficos
Hipócrates, Demócrates, Sócrates, Platão. De onde é que surgiram, né, esses termos dessa época? A filosofia vem do grego philos, amigo ou amante, e sofia, conhecimento ou saber. Ter conhecimento de causa. Indica amor pela sabedoria, condição experimentada apenas pelo ser humano. Por quê? Vamos trazer uma questão aqui. Edson, nos responda o que a Febe está colocando aqui para a gente. Por que a sabedoria está apenas para o ser humano? Bem, Você quer vir aqui para frente? Não. É o fator do conhecimento, né, do consciencial. Quando você sai do estado instinto animal, quando você amplia o fator consciencial, que vai dar, adquirir ao longo da vivência essa questão da separação, conhecimento e sabedoria. Eu conheço e porque eu conheço. Tá? Então é preciso você tomar o contato e ali fazer o que se chama de conhecimento. E dali você tirar a sabedoria, o saber. Então eu preciso saber. Sabedoria vem do saber. Então, para eu saber, eu preciso tomar conhecimento, tomar contato com aquela realidade. Muito bem colocado. Só no ser hominal, a partir do estado consciencial, quando você adentra o estado hominal. Muito bem colocado. Muito obrigado. Saber, conhecimento ao homem. Homem não é homem e mulher, o gênero que nós estamos falando. Hoje em dia tem até trocentos gêneros, que eu não vou tratar aqui desse caso aqui. Inclusive, hoje em dia, se você preencher formulário, você pode até não informar o seu gênero. Mas não é essa a questão aqui da palestra. É o ser. Está falando do ser. Então, muito bem colocado aqui por Edson. Deus, ele sopra o princípio inteligente. Como você vai ligar lá seu fogo para esquentar um feijão? Aí você acende o isqueiro, né? Aí vem a chama, não é isso? Não é isso? Pronto. Então Deus, com o poder dele, ele sopra o princípio inteligente, ó. Aí cria o espírito. Deus cria o espírito. Simples e ignorante. Como? Não sabemos. Só está lá no livro dos Espíritos. Só Deus sabe, pela sua pequenez, é o que os Espíritos respondem a Kardec. Vocês não estão preparados para ter conhecimento. Então Deus cria o espírito simples e ignorante. A centelha divina, o princípio inteligente. Aí o espírito vai passando pelos reinos mineral, vegetal, animal. Como é feita a putação do reino animal para o reino hominal? Os espíritos respondem de novo. Só Deus sabe, sua pequenez não está preparada para isso. Os espíritos respondem a Kardec. E do reino animal para o reino angelical. Mas o reino angelical é espírito puro, Edson. Isso é simbologia. É espírito. Em torno de 1,5 bilhão de anos para o espírito ir passando por essa fase. E o espírito, como o Edson falou de sabedoria e de conhecimento, é o espírito com a letra maiúscula. Tem conhecimento da moral, que é um dos motivos da nossa da palestra. Porque o conhecimento da moral vem do que? Da religião. Ciência, filosofia e religião. O tema da nossa palestra. A religião é a parte do conhecimento da moral do Cristo. E que o Evangelho, segundo o Espiritismo, mais contempla essa parte, baseando-se em psicografias. Agora, a maioria das psicografias, vocês já repararam isso, Edson e Alberto? Que a maioria das psicografias que tem na qualificação do Espírito, principalmente no Evangelho segundo o Espiritismo, são de espíritos que eram católicos. Santo Agostinho, Joana de Ângeles, que assina como espírito amigo, e outros. São Luís. São Luís. Por que isso? Por quê? Porque espíritos de conduta de escola, mas que eram católicos, estão na qualificação espírita. Porque mostra, meus irmãos, que o lugar onde botar a cabeça, como alguns falam, para você descansar, não é. E lá seremos todos iguais. Olha o que Marcelo Mariano falou. O espírito que pediu para ser enterrado dentro do caixão, dentro da limusine, dentro da mansão. Porque ele acha que ele ia passar para o mundo espiritual assim. Então, mostra que lá todo mundo quem é quem pela sua conduta moral, pela sua leveza.
Então, por isso que ele fala aqui, ó, sabedoria para o ser humano. O ser humano é a versão hominal. O espírito com a letra maiúscula, que tem o conhecimento da moral. O cachorrinho nesse instante entrou aqui, não foi? Aí todo mundo ficou bilu-bilu, alguns fecharam a cara e falaram, sai, sai. Vai de cada um isso. Ele é racional. Ele sente o amor. Ele opera. Eu cheguei, estacionei o carro aqui, o gatinho, desde aquela outra vez, viu? Lembra aquele que a gente chegou, que a gente dormiu aqui? Da outra vez que eu vim fazer a palestra aqui, eu vim pro sábado de noite para esse sítio. E aí, quando a gente ficou jantando ali, o gatinho ficou miau, miau, pedindo leite, comida. Hoje, quando eu estacionei o carro ali, ele olhou para mim e ficou miau, miau. Então, ele é um ser racional, mas ele entende o significado do amor. Então, o cachorrinho que entrou aqui, o cachorrinho que entrou aqui agora, todo mundo sai, né? Ele é racional. Não tem como você dizer, é uma palestra espírita, saia daqui, ele não vai entender. Por isso que só para os humanos esse entendimento da sabedoria. Não é que você já foi uma pedra, uma plantinha, um vegetal, ou um gafanhoto, não é isso. A sua constituição dos seus átomos, da sua simbiose, da sua gênese, vai se moldando e mudando pelos reinos em torno de 1 bilhão de anos. E isso quem faz é Deus. É Ele que tem esse poder e está lá toda hora no livro dos Espíritos, Kardec diz, os Espíritos dizendo a Kardec que nós não temos conhecimento diante da nossa pequenez para entender. Quarta-feira eu fiz uma palestra nesse centro aqui, espírita desse abençoado Edson, que foi a primeira missão do dia do ano lá, da primeira palestra ele me deu a palestra sobre a visão de Deus espírita. Gente, se a gente não tem a cognição para falar sobre a inteligência de Jesus, Jesus veio nos amar, ensinou a amar, a conduta moral dele, mas você falar que você entende a inteligência de Jesus, eu falei isso na palestra de quarta-feira, você entender a inteligência e a cognição de Deus, está lá no livro dos Espíritos, o tempo todo os Espíritos dizendo a Kardec, pela sua pequenez, vocês não entendem. Então temos que cuidar daqui e da agora, o que a gente entende, e nos aproximar os amados. Ah, você vai fazer uma palestra no distrito de Pedra. Gente, os apóstolos, naquela época, eles andavam a pé, sem comer. E tem uma passagem lá do Evangelho que Jesus fala, né? Não ide aos gentios, não é isso? Por quê? Jesus pede isso. Ele pede o seguinte: vá primeiro para quem vai aceitar a palavra mais facilmente, mais rapidamente. Aí você começa a lapidação. Tem lógica. Essa palestra que eu estou fazendo aqui agora, tem lógica de eu ir aqui. Eu passei por 2 igrejas aqui, no caminho para a pedra. Tem lógica de eu entrar na Igreja Universal e fazer essa palestra aqui? Por quê? Não vão entender, eles não vão. É mais fácil você fazer a palestra aqui, quando você se encontrar no dia a dia. Aí ele pergunta: onde é que você estava, minha irmã? Domingo eu estava lá com o Alberto. Ah, que trabalho você faz lá? Foi esse. Falou sobre ciência, filosofia. Isso é no ide aos gentios. De trazer esse entendimento. Então, acredite-se que a palavra foi cunhada pelo filósofo grego Pitágoras, 580 anos antes de Jesus, em torno de 5 a 6 séculos. Essa questão grega e essa filosofia. Para Platão, 428. Outro filósofo grego, a filosofia se resume na capacidade que tem um homem de utilizar o saber em benefício próprio. Então, qual é o benefício próprio nosso do dia a dia? Alimentar a família, pagar as contas, ter água em casa, ter gás. É só isso? Lavar a bicicleta no domingo, quem tem moto, lavar a moto no domingo, quem tem carro, lavar o carro no domingo. É só isso? Não é só isso. Não é esse a causa de a gente estar aqui para o nosso benefício próprio. Não é. Então eu vou deixar vocês refletirem. Quem quiser no final da palestra pode conversar comigo. Essa palestra vai ser postada online depois no YouTube, que o Alberto vai me mandar o link. Quem quiser também online pode perguntar depois. Pode subir, Alberto. Aí. Ah, não, desça só um pouquinho, porque eu queria falar aquela parte ali. Aí. De nada serviria possuir a capacidade de transformar pedras em ouros a quem não soubesse utilizar o ouro. Nossa, isso é de uma profundidade. Não são nem 2 linhas. Esse trabalho da fé é bem incrível, né? O livro 5, Estudo Aprofundado da Doutrina Espírita. Quem quiser é só pegar lá no site da FEB, Federação Espírita Brasileira, FEB. Livros, EAD, Estudo Aprofundado da Doutrina Espírita.
livro 5, Filosofia e Ciência. De nada serviria uma ciência que tornasse imortal a quem não soubesse o... Desculpe, me emocionei. Traduz para o português. Desculpe, eu me emocionei. Peraí. As duas frases, presta atenção. De nada serviria possuir a capacidade de transformar pedras em ouro se você não soubesse utilizar o ouro. Traduza para o pessoal entender o significado de ouro. De nada serviria uma ciência que tornasse imortal a quem não soubesse utilizar a imortalidade. Qual é o ouro? Para você, qual é o significado de ouro? O mundo também é Jesus, né? A inteligência de Jesus. A gente tenta almejar, mas ainda somos pequenos, como falou a questão do Allan Kardec. Para o senhor, o que é o ouro? Senta aqui, ó, que ela tem medo do cachorro. Ele é espírita. Lá em Nivaldo Franco tem um gato que sobe no púlpito lá com o Nivaldo. O Nivaldo fala, esse é espírita, esse cachorro é espírita. Ó, esse cachorro, esse espírito está na fase animal, já está querendo vir para a fase hominal, ó. Para o senhor, qual é o conhecimento de ouro? Para mim é utilizar a mente no estudo, teologia de Jesus. Utilizar a mente no estudo. Para o senhor? Para mim o ouro é o autoconhecimento. Autoconhecimento. Para a senhora? Jesus, não é? Jesus. Para Alberto? Para mim, no meu entendimento, esse ouro significa os bens materiais, no sentido, né? Para Edson, o que é o ouro? Uma pedra em ouro. Você quer ver o ouro que ele trouxe ali? Você trouxe mediunidade, você está usando o quê? O seu ouro. Você trouxe a sua inteligência, ó, para uma explanação, um trabalho filosófico desse. O que é que você está fazendo com a inteligência? Você está consumindo nas drogas, no vício, no álcool? Então, o ouro é a capacidade que você trouxe como ferramenta e você não está sabendo utilizar. Não é simplesmente o ouro material que está ali, é subjetivo. É o que você trouxe, é uma metáfora, que a gente está entendendo. Ali, como ele coloca a imortalidade, eu vou falar ali a ciência, tornar você imortal, quando você não sabe utilizar a sua imortalidade. Como espírito imortal, você já criou consciência dessa realidade? E o que você está fazendo que configura que você entendeu essa realidade? Então, essa é a diferença da doutrina espírita. Ela coloca você num patamar diferente do vulgo aí fora, do mundo aí fora, que não tem esse conhecimento. Muito bem colocado. Muito bem colocado. Só os tipos de mediunidade daria para fazer um seminário. Por exemplo, a pintura mediúnica é um ouro. O saber ouvir é um ouro. Isso que você faz, de ter uma sala do lado do seu sítio, no município de Pedras, domingo, 9 horas da manhã, a gente estava fazendo um trabalho, é um ouro. Para a senhora, o que é ouro? Eu acho que é tudo que é usado com inteligência. O senhor? Pode dizer. Enquanto o senhor está pensando, eu vou falar aqui, ó. Nada serviria uma ciência tornar-se imortal a quem não soubesse utilizar a mortalidade. Quer dizer, o que é que ele está dizendo aqui, ó? O que foi que eu falei no início da palestra aqui? Espiritismo é uma ciência, filosofia e religião, certo? Certo. Ciência estuda os dois mundos, material e espiritual, certo? O que é que adiantaria eu estar aqui com a oratória, ter um centro espírita, fazer esses trabalhos, e eu não coloco em prática o senso comum de utilizar a imortalidade. Utilizar a imortalidade é que se eu tiver uma doença e vou desencarnar, eu vou confiar em Deus que Ele vai me dar outra oportunidade, que eu vim cumprir minha missão nessa vida, né? Entender os desenvolvimentos, se caso roubarem o carro aqui, se caso minha esposa, eu sou solteiro, mas se caso eu tivesse uma esposa, se ela me traísse, eu vou ver que quem está traindo o débito é ela, e que eu merecia passar por isso. Isso é entender a imortalidade. É porque eu estou passando dificuldades financeiras, eu só tenho dinheiro para o café da manhã, ou eu almoço ou eu janto. É entender isso, não se revoltar. E o principal, botar em prática. Sabe por quê? Porque Jesus,
Ele não escreveu nada. Jesus, ele fez e deu exemplo. Alguns evangelhos, são 4 evangelhos canônicos, Mateus, Marcos, Lucas e João, que a igreja romana da época deu veracidade. Mas tem mais de 50 evangélicos apócrifos. Os evangelhos, alguns foram escritos 80 anos depois do Cristo. E muitos originais em aramaicos foram perdidos. Pode subir um pouquinho? Aí. Não, passou um pouquinho. Então não é aula de filosofia, mas temos que falar de filosofia. Ciência, filosofia e religião. Como é essa parte filosófica, filosofia espírita? É alguém que ama o conhecimento, que gosta de estudar, de saber, movido pela consciência da ignorância inerente à condição humana. Inerente à condição humana. Nesse instante perguntamos aqui por que a sabedoria só era para os seres humanos. Falamos das fases dos espíritos aqui, certo? Agora ele diz que estudar o saber movido pela consciência da ignorância inerente à condição humana. Então, quem ama o conhecimento? Qual é o seu conhecimento? Ela gosta de matemática, ele gosta de física, você quer ser um dentista, ele quer ser um arquiteto. Mundo de provas, expiações. Prova você escolhe, meu irmão. Chico Xavier disse que muita gente não, ou que ninguém erra de endereço da família. Você pede. Já pensou? Espíritos algozes, na época do terceiro Reich de Hitler, na Alemanha. E aí pede para vir carrasco alemão, que dizimou toda a sua família judia. E aí pedem para vir na mesma família, nessa encarnação, numa encarnação passada ou numa próxima, para disseminar as diferenças, disseminar as ignorâncias. E aí, como é que vai ser o convívio aqui? Você acha que Deus é a inteligência suprema? Você acha que ele não sabe que a causa humana não pode sucumbir e numa dessa, numa briga em casa, alguma coisa, sair uma facada, um tiro e desencarnar? Pode, só que aí o espírito fracassou de novo. Porque se ele foi meu carrasco na Alemanha, eu digo lá no plano espiritual para ele: te perdoo. Ah, você perdoa ele? Não. Você vai descer e vai encarnar na mesma família com ele e com a esposa dele, que mataram toda a sua família judia. Estou dando um exemplo. Você podia ter sido arrastado no Coliseu de Roma, em qualquer evento. Então isso é acabar com a ignorância inerente à condição humana. Pode-se dizer também que é alguém que investiga princípios, fundamentos ou essência da realidade circundante. Trazendo aqui para vocês, quais são os seus princípios? Qual é o seu fundamento da sua essência? Você tem moral cristã? Nessa moral que os jovens falam hoje em dia: nossa, você está com moral comigo, né? A gente saiu, foi pro shopping. Não é essa moral não, meu irmão. É moral. Qual é a sua essência? Vá lá. Sócrates, 400, 500 anos antes de Cristo, falou aqui: conhece-te a ti mesmo e vos conhecerei bem. Então você quer saber os seus fundamentos, a sua essência? Investigue os seus princípios. Peraí, quem sou eu? Eu nasci aonde? Eu estou com quem? Meus filhos são 5 filhos. Qual é meu modo de agir? Com pessoas desconhecidas e conhecidas. Se investigue. Eu mal estou me conhecendo, eu me conheço há 20 anos, Edson. Eu conheci mais ou menos a doutrina espírita. Peguei no tombo, depois com 15 anos mesmo que eu engatei. Há 15 anos atrás que eu engatei. Quisera eu ter entrado na doutrina espírita com 15 anos. Ô, meu irmão. Eu acho que hoje em dia eu também teria um centro espírita, igual a você. Você ia palestrar, esse Alberto ia palestrar, que é um excelente palestrante. Quisera eu. Mas não teve meu despertar. No DIGE, não é isso? Departamento de Infância e Juventude, não teve meu despertar. Mas cada um tem sua hora do seu despertar. Bezerra de Menezes, médico dos pobres, né? Nasceu no Ceará. Na época só tinha 2 faculdades de medicina. Salvador, Rio. Ele foi para o Rio por causa de parentes. Foi político, naquela época que político tinha uma decência de princípios. E aí quando ele foi conhecer a doutrina espírita, ele foi presidente da Federação Espírita da Brasileira, quando ele apresentaram a doutrina espírita para ele, acho que foi em torno de 70 anos, não foi? 60, ele já tinha 60 anos, 60 e pouco.
Ele virou, obrigado, mas eu já venho fazendo isso a minha vida toda. E ele atingiu a plenitude, que é o motivo da encarnação. Você atingiu a plenitude, o status quo do espírito. Você não precisa mais reencarnar. Reencarnar nesse planeta. E aí ele falou, meu irmão, venha para outras orbes, para você trabalhar em outros planetas. Ele virou para Celina, não foi? E a servidora de Maria virou, se você puder, o pobre servo aqui, ficar aqui na terra, enquanto existe uma alma sofredora, eu gostaria de ficar aqui. E ele foi permitido, meu irmão. Chega a ficar todo arrepiado. Porque eu sou da casa de oração Bezerra de Menezes, ficou bem em Brotas, lá em Salvador. Que é o Bezerra de Menezes, ele é o nosso patrono. Então, enquanto a gente pensa em evoluir e atingir a plenitude, ele atingiu a plenitude e pediu para ficar enquanto existe uma alma sofredora. Todos nós aqui nesse momento, desde ontem, antes desse trabalho, que é Alberto que teve insônia, eu que tive uma certa elevação da pressão arterial, todos nós estamos sendo tratados desde antes. Agora você imagina o planeta Ciência ser iluminado para nos tratar. E ele pediu, agora imagina, ele pediu para ficar nesse planeta até que haja uma alma sofredora. Mundo de provas e expiações, prova você escolhe. Você escolhe vir na mesma família. Já deu um exemplo aqui da família judia com carrasco alemão. Isso é só um exemplo. Expiações são débitos de outrora, ou do que eu fiz, o que eu estou passando aqui agora. Foi algo que eu fiz ontem, ou de 1 milênio de outras encarnações. Então, mesmo que a gente não queira, a gente vai sofrer. Por isso que é a ignorância da sabedoria humana. Mas não viemos para sofrer. Dona Joana nos fala isso. Não viemos para sofrer. Viemos para evoluir, Edson. Edson não, é Alberto. Mais um pouquinho. Aí. Então, Deus, teologia. Ser, ontologia. Universo, cosmo. Homem, falem. E valores, então, está tudo isso junto. Não tem separação não, meus irmãos. O universo é amor porque Deus é amor. E Deus é amor e enviou o Filho dele que é amor para nos amar. E o amor e o amar está ao alcance de todo mundo. Qualquer um pode fazer aqui em Pedras, em Salvador, nos Estados Unidos, aonde for. Então procuramos entender a origem, a natureza, o valor e os limites do conhecimento em função do sujeito, daquele que conhece o objeto. Então vamos entender Deus, certo, somos nós. Somos poeiras das estrelas, porque somos formados pelo fluido cósmico universal, vulgarmente dizendo poeira das estrelas. O Espiritismo é uma tríade, não é? Ciência, filosofia e religião. É o tema da nossa palestra. É até 10 horas, né? Certo. Como a gente começou 10 minutos, você tem aí 10 minutos. 10. São 5 para as 10, até as 10 e 5. Chegando aqui a nossa parte final da nossa palestra. Deixa eu beber água. Então, o tema da palestra é ciência, filosofia e religião. A trindade que o nosso amigo aqui pediu, né? Essa questão, Daniel, como é a concepção da ciência e da filosofia que ele nos pediu. Mas nós somos uma tríade também. Corpo, espírito e perispírito. A matéria, o espírito e o corpo semifluídico, que liga o espírito o espírito quer que a matéria ande. Levante o braço. Certo? Aí ele usa o corpo semimaterial para dar ação. Porque o espírito não tem cor, não tem olhos, não tem boca. A mais, você é o que... Na hora que você desencarna, você é o que você é. Se você está com fome, você vai sentir fome. Se você está com frio, você vai sentir frio. Se você tomou um tiraço na cabeça, deformou o perispírito. Não é só a matéria não, que vai apodrecer ou vai ser torrada. Mas o perispírito vai sofrer uma anomalia, ó, meus irmãos. Se você tem um câncer, desencarna de câncer no intestino, você vai sofrer um tempo com isso.
Até você se reajustar, se reequilibrar o seu perispírito, fazer os tratamentos. Quem não assistiu o filme Nosso Lar, assista ou lê o livro. Inclusive já está para sair o filme Nosso Lar 2 no cinema. Você vai sentir aquelas dores, aqueles miasmas, aquelas dissensões, né? Aquelas azias e... me fugiu outro termo aqui agora. Então, você sente, porque existe um corpo semifluídico que fica todo guardado. Se você pega uma pedra e joga na cabeça de um cachorro, essa ação está registrada no seu perispírito. Você vai levando. E o perispírito, que é formado do fluido cósmico universal, é relativo em cada planeta. Nosso perispírito que temos aqui para esse planeta, não podemos utilizar para outro. Vai sendo renovado com a sabedoria de Deus. Só Ele sabe, pela nossa pequenez. Então, no estudo sobre Deus, surge a teologia, que por definição significa estudo, discurso ou pregação que trate de Deus ou das coisas divinas. Cada religião tem a sua teologia. Porque eu falei aqui que não adianta estar fazendo essa palestra aqui na Igreja Universal aqui do lado. Ele não vai dar match, não é assim que os jovens falam hoje em dia? Não vai dar match, eu vou estar falando para as paredes. De acordo com a interpretação dos seus mestres. Qual é o mestre? Você sabe o que é que mais me encanta na doutrina espírita? Qual é o mestre da doutrina espírita? Jesus. A doutrina espírita não tem um encarnado como guia. É Jesus. Jesus é para sempre, meus irmãos. Ele passou há 2023 anos. Mas parece que foi há 23 dias. Que nós ainda não conseguimos entender a nossa conexão. Suba mais um pouquinho aqui. Não, aí, vai descer. Desculpe. Só para eu repetir. Devagar. Vá. Aí, tá bom. Nós ainda não entendemos a nossa conexão, com Deus, com o nosso ser, com o universo, com o homem e valores. Valores que valores? Jesus trouxe a cartilha toda dos valores morais. E não estamos fazendo por quê? Pelo amor de Deus, todo o ensinamento está aí. Por que você não faz, Daniel? Por que você não se melhora? Já ouviram falar no universo conspira? É porque tudo é uma simbiose, um magnetismo. Meus irmãos, pode passar para outra página. Meus irmãos, para finalizar, faltando 5 minutos para a nossa palestra, a Terra tem 4,5 bilhões de anos. Desde esses tempos, Jesus já está trabalhando pelo planeta. E ele já estava desde essa época em estado crístico. Sublime. Você imagina, se há 4,5 bilhões de anos Jesus já estava em estado crístico, como é que você pode dizer que você entende a inteligência de Jesus? Não tem nenhum relato de outra vida de Jesus para nós. Nós só conhecemos uma vida de Jesus, não é verdade? Hein? Que foi a passagem aqui. Agora, aonde ele passou, os outros planetas, o que foi que ele fez? Quantos Jesus Cristos existem no universo? Espírito em estado crítico. Quantos filhos Deus tem? Vamos a fundo, vamos botar a cuca. Cabeça não é para usar chapéu. Mas relatos da vida de Jesus, a gente só tem conhecimento de uma. Mas Daniel, com tanta mediunidade, Chico Xavier, Emmanuel, Joana de Anjos, nunca foi permitido. Através das mediunidades, primeiro, os espíritos terem conhecimento no plano astral de outras vidas de Jesus. Primeiro eles terem conhecimento, porque eu não sei se eles teve, eu não estou lá, e não estou a nível de tal, não estou a nível de Bezerra de Menezes para saber se eles tiveram conhecimento de outras vidas de Jesus. Segundo ponto, que se tiveram, se podem, através de uma psicografia, mandar a mensagem. E o planeta Terra existe há 4,5 bilhões de anos. Um pedaço que saiu do Sol. E se desprendeu outro pedaço. E no magnetismo, numa simbiose, eles se chocavam, e a Lua era uma irmã gêmea da Terra.
foi se chocando, foi se perdendo massa, até que ficou um pouco menor e a Terra foi ganhando vida. A Lua, se aproximar do planeta Terra, tudo vai ser inundado. Se afastar, tudo vai secar. É um magnetismo incrível. Tem até a questão do cabelo, né? Corte o cabelo para a Lua chegar, eu não entendo direito. Mas tem intervenção, é um magnetismo. Então, há 4,5 bilhões de anos, a Terra foi criada. A Terra, no início, o movimento de rotação dela, de translação, durava 5 horas. Alguém aqui percebe que a Terra está girando? Imagina eu fazendo a palestra e ficando assim. É bom dar uma risadinha no domingo de manhã, né? Brincadeiras à parte. Alguém sente isso? E se o movimento de translação fosse 5 horas? Já sentiria. Então, desde esses tempos, Jesus já estava se preparando. E 1000 anos antes de Jesus, que foi a primeira revelação, Moisés com o decálogo, os 10 mandamentos, Jesus já estava se preparando para caber uma matériazinha dessa aqui, ó. Não estou desfazendo do meu corpo não, que eu tenho que cuidar dele. Mas ele já estava se preparando para caber aqui. Então, meus irmãos, qual é a divisão da filosofia? Quando a natureza do conhecimento filosófico pode ser espiritualista ou materialista. Não existe doutrina kardecista. Existe uma doutrina dos espíritos, que é o espiritismo. Kardec foi o codificador. Mas existem muitas doutrinas espiritualistas. No primeiro caso, admite a existência de Deus, das potências universais e da alma. A doutrina espiritualista. No segundo, a filosofia materialista admite que o pensamento, a emoção e os sentimentos são reações físico-químicas do sistema nervoso. E a criação, como é que se cria? E as mutações? E a vida? Quem criou? Não tem um criador? Não tem um dedo de quem? Pode ir. Aí, viu, Daniel? Eu estou me lembrando de uma... Pode subir, Alberto, para outra parte. Diga, pode falar, senhor. Eu estou me lembrando de uma certa época que mandaram o Rui Barbosa, que foi o maior jurista que nós tivemos, Sim, mandaram ele guardar a Bíblia, onde deveria ser guardada a Bíblia. Aí Rui Barbosa perguntou, falou para o pastor, você pode guardar a Bíblia onde você quiser. Você pode botar no chão, pode botar no armário, pode botar no meu, pode botar em cima. Mas como? Mas a Bíblia a gente tem que botar no lugar mais alto. Ele fez, não. Se você botar no chão, significa que o Senhor é a base de todas as coisas. Se você botar no meio, representa que Ele é a atenção de todas as coisas. E se você botar em cima, representa que Ele é o Senhor de tudo e de todos. Entendeu? Não adianta. Entendeu? Então são coisas que a gente viu. Quando você se confere naquele trecho ali sobre o ouro da vida, eu classifiquei o ouro como: o ouro, para mim, é a vida que Deus nos deu. Claro, porque... Uma salva de palmas para esse senhor. Não. Bora. Porque se nós Muito humanos... bem colocado, e ninguém colocou, nem eu. Se nós humanos não viver para servir, nós não precisamos fazer. Então pronto, e entendeu a minha colocação? O maior ouro é o dom da vida, de estarmos vivos, só Deus pode dar. Ah, eu volta quando e onde e como? No livro Transição Planetária de Manuel Filomeno de Miranda, através de Divaldo Pereira Franco, a psicografia, Bezerra Menezes nos fala nesse livro, é um livro fino, pede para vocês lerem, ele nos fala que está vindo um corpo celeste, um planeta parecido com o da Terra, só que bem maior do que a Terra, só que é um planeta primitivo. Quem não está aproveitando a oportunidade vai encarnar lá e vai viver de forma primitiva. Segundo Manuel Filomeno de Miranda, do espírito desse livro, ele fala que já tem milhões de espíritos na psicosfera da Lua que desencarnaram aqui, que erraram, foram sugados pelo magnetismo. Então, digamos assim, está entre aspas, preso lá, esperando esse corpo celeste, porque não vai ter aqui. Alberto, faz a faxina, prepara aqui a sala Chico Xavier para a gente fazer a palestra. Aí depois vem alguém
pega o sacão de lixo, tudo que ele limpou, pedra, tudo, levou. Jogar aqui? Ele vai permitir isso? Então o lixo, me desculpem falar isso, me condenem, me julguem, se vocês quiserem, mas o lixo espiritual, que foi sugado desse planeta, que está na Lua, para ir para esse planeta, primitivo, não sou eu que estou dizendo isso, isso está no livro, Transição Planetária, através de Manuel Filomeno e Miranda, o Espírito, de Aldo Franco Psicofro. Vai para lá, não tem mais espaço. E vou dizer mais para vocês, Chico Xavier, são 8 bilhões de almas encarnadas aqui no planeta Terra, uma média. Chico Xavier fala que 22 bilhões de almas na psicosfera da Terra querem descer e acelerar o processo, desenvolver, fazer o desenvolvimento pessoal, universal deles. Então a gente aqui, como é que fala? Hoje eu estou cheio de gírias jovens, né? Está aqui a gente moscando. Olhando para o céu, o que é que eu vou fazer, o que é que eu vou pensar, procurando um lugar para botar a cabeça, quando tiver velho. Não é isso que eu quero para a minha vida, não. Lógico que o maior ouro é o dom da vida, que só Deus pode dar. Você não sabe o dia de... Eu estou cansado. Eu estou cansado de falar isso. Não é nas palestras só, não. Para pessoas, amigos, familiares. O amanhã pode não chegar. Eu só vejo as pessoas dizendo, não, amanhã a gente vai, amanhã a gente faz, amanhã pode não chegar, meu irmão. Dedicando essa palestra aqui ao nosso colega da época de colégio marista, né? Nosso colega Márcio Freire, surfista de ondas gigantes. Surfou a vida toda ondas gigantes. Foi meu colega mesmo, o irmão dele, Bruno Freire, foi meu colega de sala. E numa dessa que ele desceu logo no início do ano, a espuma era muito forte e ele morreu afogado. A gente não... E dias antes ele postou a foto com o pai em Portugal. Pai, muito feliz que você está aqui. Você bota lá no Instagram ou no Google quando acabar a palestra. Márcio Freire, surfista que morreu. Mas morreu também feliz, né? Feliz, fazendo o que fazia. Então, meu irmão. Fazendo o que gostava. Mas é isso. Você sabe do amanhã? Então faça agora. Transforme agora. Haja agora. Que para finalizar nossa palestra, em sentido restrito, da ciência, filosofia e religião, que é a nossa palestra, em sentido restrito, ciência é a forma de adquirir conhecimento pelo estudo, racional e pela utilização do método científico, que Kardec usava métodos científicos, uma psicografia lá de Praia do Forte, de Mata de São João, com a da França, com a da Europa, concatenava os termos. Foi um trabalho divino que aquele ser fez para conseguir toda a codificação. A gente vai precisar de mais de 10 encarnações. Estou falando para estudar, não é ler. Divaldo Franco disse que lê, estudou o livro do Espírito 100 vezes e até hoje acha pontos que ele passou batido. Eu não estou falando ler, eu estou falando estudar as 22 obras, e você ter conhecimento. Porque as revistas espíritas são o quê? Kardec usa as revistas espíritas para comentar artigos, comentar pontos da codificação, que não dá ali para fazer. Porque às vezes, na codificação, ele bota uma notinha de rodapé, um comentário, mas ele usa as revistas espíritas para isso. Então, método científico. Então, a demonstração, meus irmãos, de provas e evidências universais que nada tem a ver com opinião, palpite. Se temos provas e evidências universais, segundo Platão, as opiniões terão grande valor enquanto alguém não conseguir atá-las com raciocínio. Opinião, eu acho, eu vou fazer, deixo para amanhã. Até que não chegue ninguém, e falar o raciocínio casual, o estudo científico é esse. Aqui, está no livro, está na obra. E para finalizar, a descrição. Diz da interpretação de um fato, acontecimento ou um fenômeno. Muita gente quer entrar no trânsito pelos fenômenos. Eu tinha uma amiga minha, que a amiga dela virou para mim, eu falei, vamos no centro espiritual. Eu quero ver baixar o santo. Eu fiz, então você não vai comigo no centro espírita. Porque o espiritismo, ele é a reforma íntima, a conduta moral. O que é que ela quer ver? Espiritar nas casas sérias,
como Marco Bem, como Cristo Paz e Caridade, você estuda esses 2 anos de mediunidade para você entrar como estagiário na mediúnica, para você ver o que é que você vai sentir, ficando na cadeira de segundo plano, para depois começar o trabalho. Mas Daniel, você poderia mandar ela ir pro carnaval, que ela vai ver o que é Santo Baixar. Sabe por quê? Porque dança é uma coisa e pula é outra. Infelizmente, Dodô e Osmar estavam certos, ou estavam errados. Espera aqui, Aqui, calma, gente. Eu estou falando aqui quase 1 hora, 5ª palestra da semana. Tive pressão alta ontem. Espera aí. Aqui, infelizmente, Dodô e Osmar estão errados. Porque ele fala que a ciência é a forma de adquirir conhecimento pelo estudo racional. Infelizmente, Dodô e Osmar estavam errados. Porque atrás do trio elétrico vai quem já morreu, sim. Vai. Então, muitos, sabe o quê? Presos. É os gozos terrenos, enxafudados das ignomínias e sentindo falta. Quem já assistiu aquele filme Ghost, Do Outro Lado da Vida, é um filme antigo. Lembra do coroa do trem, meio careca? Que ele virava pro cara, eu só quero um traguinho. Que ele quebrou a máquina de cigarro, caiu um monte de cigarro, eu só queria pegar, então só dar um traguinho. Fica até arrepiado falando. Ele queria sentir a sensação, mas a verdadeira sensação que você tem que sentir é de amar, da sua ciência, da sua filosofia, da sua religião, porque o amar está a todos, e você amando com a sua conduta moral, você vai sobressair no plano espiritual. Consistindo em conduzir homens diante de fatos particulares e das suas ordens. A ordem que nós temos é seguir a Jesus, a lei divina, natural, que é Deus, na conduta celestial dos irmandades cristãs. Que assim seja. Muito obrigado.